Fundos imobiliários para investir em 2023. Como escolher e onde investir? O ano de 2023 deve ser marcado pela volatilidade e pelas incertezas, sobretudo por riscos políticos e fiscais. Nesse contexto, muitos investidores têm buscado alternativas de investimentos mais seguras e estáveis e com menor volatilidade, como é o caso dos fundos imobiliários. No vídeo de hoje, eu irei apresentar para você a melhor forma para ajudar você a escolher os melhores fundos imobiliários neste ano. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou contar para você quantos fundos imobiliários fazem parte da minha carteira de investimentos hoje. Com tantas opções de fundos imobiliários no mercado, pode ser difícil escolher os melhores para investir. Muitos investidores têm dúvidas sobre quais são os critérios que devem ser considerados para escolher os melhores fundos e como saber se estão fazendo uma boa escolha de investimento. Para escolher os melhores fundos imobiliários para investir, é preciso levar em consideração alguns critérios importantes. Um deles é a qualidade dos imóveis que compõem o portfólio do fundo. É importante analisar a localização, a idade e a qualidade dos imóveis, bem como a capacidade de gerar renda e a valorização destes ao longo do tempo. Também é importante saber a quantidade de imóveis que esse fundo possui e a quantidade de inquilinos. O ideal é que, em se tratando de fundos de tijolo, que são os fundos que investem diretamente em imóveis, eles tenham diversos imóveis diferentes. Que esses imóveis estejam localizados em posições geográficas diferentes, como cidades e estados diferentes, e também que tenham diversos inquilinos diferentes. Dessa forma, você estará reduzindo muito o seu risco de investimento. Ou seja, você estaria compondo a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários com fundos multi, que seria multi-imóveis, mais de um imóvel, multilocalização geográfica, espalhados por aí, e multi-inquilinos, diversos inquilinos diferentes. Outro critério muito importante é a gestão do fundo. É fundamental escolher um fundo com uma gestão experiente, transparente e com um histórico comprovado de bons resultados. Além disso, é importante avaliar a taxa de administração e os custos do fundo, para garantir que eles não comprometem a rentabilidade do fundo. Outros fatores importantes são os rendimentos distribuídos pelos fundos, a taxa de vacância dos imóveis, que é saber a quantidade total dos imóveis pertencentes ao fundo que estão vagos, sobre a quantidade total de imóveis pertencentes ao fundo. A relação preço pelo valor patrimonial também é muito importante, para você saber se o fundo está sendo negociado na Bolsa de Valores abaixo ou acima do valor do seu patrimônio. Por fim, é fundamental que você escolha um fundo que se encaixe na sua estratégia de investimentos e do seu perfil de risco. Se você é um investidor conservador, você pode optar por compor a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários com uma quantidade maior de fundos de papel, por exemplo, pois eles possuem uma menor volatilidade em comparação com os fundos de tijolo e costumam pagar bons dividendos também, na média até maiores do que os pagos pelos fundos de tijolo. Por outro lado, a cotação dos fundos de papel não se valoriza ao longo do tempo, como acontece com os fundos de tijolo. A cotação deles costuma andar mais de lado ao longo do tempo. Já se você é um investidor mais arrojado, a sua preferência deve ser por fundos de tijolo, com imóveis do segmento de galpões de logística, por exemplo, fundos de shopping, lajes corporativas. Dessa forma, você já estaria compondo bem a sua carteira com os maiores segmentos do momento. E outro fator fundamental na hora de investir é você diversificar a sua carteira. Você não vai investir todo o seu dinheiro em somente um fundo imobiliário. O ideal é que você invista em diversos deles para você diversificar a sua carteira e diminuir o risco dela. Alguns dos principais riscos que a gente encontra em qualquer tipo de investimento são o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático
é também chamado risco de mercado, já que ele pode afetar o sistema econômico como um todo. Seria, por exemplo, o nosso país mergulhar em uma crise profunda que vai afetar todos os segmentos da economia. Como está afetando tudo, os fundos imobiliários, obviamente, também serão afetados. Já o risco não sistemático é aquele que afeta um segmento ou apenas uma empresa em específico, por exemplo. Vamos citar um exemplo. Digamos que hoje no país existe um problema em que todos os shopping centers têm que ser fechados. Isso vai impactar diretamente os fundos imobiliários que investem em shopping centers. E pode ser que não afete um outro segmento, como o de hotéis, por exemplo. O risco sistemático é mais difícil de eliminar da nossa carteira, mas o risco não sistemático é possível reduzir bastante, assim como mostrado nessa figura. Quando a gente tem apenas um ativo, por exemplo, que seria um fundo imobiliário de shopping, e esse segmento é afetado, a gente acaba sendo afetado. Agora, quando você tem 16 ou 17 ativos diferentes, de segmentos diferentes, você consegue reduzir o seu risco não sistemático ao menor valor possível. Você não precisa investir em 17 segmentos diferentes de fundos imobiliários. Você pode diversificar sua carteira tendo 3 ou 5 segmentos diferentes, por exemplo. E dentro desses segmentos, você teria uns 3 fundos imobiliários a 5 fundos imobiliários diferentes por segmento. Já é uma ótima forma de diversificar sua carteira. Eu hoje tenho uma carteira de fundos imobiliários composta por 18 ativos diferentes. Agora, onde encontrar essas informações que foram citadas como importantes para se analisar dos fundos imobiliários? Se você chegou até aqui e já sabe o que é preciso fazer para encontrar os melhores fundos imobiliários, não deixe de dar um like nesse vídeo para me ajudar um pouquinho. Se inscreve também, caso ainda não seja inscrito. E para encontrar essas informações hoje é muito fácil. Hoje existem diversos sites muito bons por aí, como o Status Invest, o fiis.com.br ou o Funds Explorer. Eu vou deixar aqui na descrição os links desses 3 citados, mas existem outros também muito bons por aí. É só você pesquisar no Google que você encontra facilmente. Agora, só de você utilizar esses 3, que se complementam em alguns aspectos, você já vai conseguir fazer uma excelente filtragem dos seus fundos imobiliários. Outro ponto importante, por onde investir? Existem diversas plataformas disponíveis para você investir em fundos imobiliários, incluindo corretoras de valores, bancos, fintechs. É importante avaliar as taxas cobradas e também a qualidade da plataforma antes de escolher por onde você vai investir. Eu já investi em diversas opções diferentes para testar e gostei de muitas delas. Hoje eu invisto em fundos imobiliários pela XP Investimentos, mas outras ótimas opções também são a Clear, o Banco Inter, o Nuinvest, a corretora Rico, por exemplo. Você estará bem servido com qualquer uma dessas opções. E com essas informações passadas nesse vídeo, você estará preparado para tomar uma decisão consciente e acertada na hora de investir em fundos imobiliários. Deixa aqui um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que ainda não investe em fundos imobiliários ou que investe de forma errada. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.